Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Voltamos às nossas aulas de redação. Hoje, mais ou menos umas 2 ou 3 aulas, nós iremos ver a parte de português. Bom dia a todos. Começando então. Queridos, então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês veem isso. A gente vai trabalhar hoje as desvios gramaticais que ocorrem mais nas redações, principalmente nas redações no colégio. O que nós iremos ver hoje, basicamente, são aqueles erros que nós encontramos em nossas redações. O uso da crase, nós vamos bastante, tá? E alguns desvios, como acentuação, concordância verbal, nominal, todos aqueles erros gramaticais que ocorrem quando a gente escreve e nós nos afastamos da regra culta da língua portuguesa. Bem, o que nós vamos ver? O primeiro grupo, como a própria tinha já falado com vocês, são todos esses elementos: a acentuação, ortografia, o uso do hífen, a separação silábica, o uso de maiúscula e minúscula. Nosso segundo grupo, que são erros de regência, de crase, de paralelismo sintático, erros pronominais, concordâncias, tempos verbais e modos verbais e acentuação. O grupo 3, tá? O nosso grupo 3 é a escolha de registro, que vem a ser o quê? A informalidade e o texto e as marcas de oralidade, que nós veremos nesse texto. O nosso grupo 4 é a escolha vocabular e as escolhas lexicais imprecisas. Por fim, o grupo 5, que são as estruturas sintáticas do texto, que vem a ser a justaposição, o truncamento e o excesso, duplicação ou ausência de palavras. Como nós sabemos, os textos do Enem, basicamente são os mesmos erros que acontecem em qualquer tipo de redação, em qualquer tipo de concurso. A gente vai ver que nesse concurso, nesse processo seletivo, a gente vai usar alguns símbolos, não é? O retângulo indica sempre um desvio, o uso de colchete vai indicar a predominância de parágrafos com período único. Então, a gente considera isso, são períodos curtos, não é? O X indica uma falha na estrutura sintática, a barra indica a ausência de preposição, que é a marca de outra forma, e o ovoide pontilhado indica algo que quer se destacar, mas não se trata de desvio. Basicamente, a própria quer que vocês olhem esse daqui. Então, basicamente, o que a gente vai ver são todos aqueles erros de desvio, da língua portuguesa, da escrita formal. A gente vai ver a escolha do vocabulário, os aspectos gramaticais, registro, em cada competência, em cada habilidade, a gente vai olhar a grafia das palavras, a acentuação, a divisão silábica, principalmente nós estamos errando muito a pontuação e as regras gramaticais de concordância. Quanto mais a minha frase se estende, mais eu tenho a possibilidade de perder essa concordância sujeito complemento, que a gente vai olhar depois, e também essa parte de escolha lexical, para que a gente não erre aquelas pequenas palavras. Eu vou usar um movimento, mas eu não sei o que é um movimento, aí eu uso de forma inadequada. Tá? Vamos começar? Bem. Primeiro erro, a própria marquinha amarela, sempre com a indicação da marcação. Olha, que é um erro. Qual erro que a gente tem aqui é a forma de grafar. O ademais, ele é escrito como dessa forma. Eu tenho quais tipos de erro? Eu tenho erro de grafia e tenho erro de acentuação, porque eu grafei sem o I e eu acentuei o A. Meus queridos, próximo erro que a gente sempre pensa que não está errado, porém
está completamente errado. Olha só, o haja visto não existe na nossa língua, haja visto não existe. Vamos memorizar? É tudo com A. Haja visto. Próximo item, tá? Você vai separar isso em pequenas aulas. Eu paro nisso daqui, e da próxima aula eu continuo e avanço. Então, o que a gente vai ver é um erro de uso do item, tá? Na hora que eu for escrever, a gente vai lembrar que qualquer verbo que tem aqui em tese, tá? A gente vai ter que olhar que esse verbo ele tem o uso do item. Se eu tenho o uso do item, para que eu uso esse item? Para separar o verbo do pronome. O que está errado aqui? A pessoa escreveu o verbo puni-los, não é? Puni-los, deixa eu aplicar para escrever bem direitinho. Punir, faltou isso. E a gente vai escrever o nosso texto dessa forma, não é? Olha só, se eu tenho o pronome lo, las, los, e vou usar como verbo, o que a gente vai usar? A ênfase. Se eu tenho a ênfase, eu tenho o uso obrigatório do item para separar o verbo e o pronome. Amores, termino aqui, próxima aula veremos mais alguns erros.